Final de tarde de 19 de novembro, está no ar mais uma edição das Rapidinhas de Cultura. Olá a todos, como é que estão hoje? Tudo bem? É verdade, já é final de tarde, estamos quase na hora de jantar e nada melhor do que antes de jantar do que uma bela rapidinha de cultura. Ora, vamos lá então a isto hoje. Hoje o tema é África. África, mãe África. Vamos falar sobre África. E então, falando sobre África, vamos então às rapidinhas de cultura de hoje. Na pergunta número 1, o que eu quero saber é que país se situa entre a Argélia e a Líbia? Que país se situa entre a Argélia e a Líbia? Na pergunta 2, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman foram os protagonistas de que filme de 1942 com o nome de uma cidade africana? Humphrey Bogart e Ingrid Bergman foram os protagonistas de que filme de 1942 com o nome de uma cidade africana? Pergunta 3. Que banda teve em 1983 um êxito chamado África? Que banda teve em 1983 um êxito chamado África? Na pergunta 4, um pouco de história. A Primeira e Segunda Guerra dos Boers foram conflitos no final do século XIX que envolveram o Império Britânico e decorreram em que atual país africano? A Primeira e Segunda Guerra dos Boers foram conflitos no final do século XIX que envolveram o Império Britânico e decorreram em que atual país africano? Pergunta 5. É o nosso aniversariante de hoje, não consta que seja africano, mas pronto, é um ator. Eu não vou tecer muitos comentários, já sabem que eu tenho sempre algumas reservas relativamente aos atores, mas pronto, é um bom ator. Faz hoje anos. Como é que ele se chama? Pergunta 6. Que arcebispo de Igreja Anglicana Sul-Africano foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 1984? Que arcebispo da Igreja Anglicana Sul-Africano foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 1984? Pergunta 7. A Morte no Nilo é um livro policial escrito por quem? A Morte no Nilo é um livro policial escrito por quem? Pergunta 8. O Afrikaans é uma variedade de que língua europeia? O Afrikaans é uma variedade de que língua europeia? Na pergunta 9, vamos à história um bocadinho mais recente, do século XX, em que Ilha esteve preso entre 1964 e 1982 o antigo presidente sul-africano Nelson Mandela. Em que Ilha esteve preso em 1964, entre 1964 e 1982 o antigo presidente sul-africano Nelson Mandela. E finalmente a última rapidinha de hoje sobre a África. Que prato berber consiste num preparado de sêmola de cereais, principalmente o tigre, quando a sêmola é amassada à mão com um pouco de água até se transformar em pequenos grãos que devem ser cozidos no vapor e servidos com molho. Que prato berber consiste num preparado de sêmola de cereais, principalmente o trigo, quando a sêmola é amassada à mão com um pouco de água até se transformar em pequenos grãos que devem ser cozidos no vapor e servidos com molho. Que raio de coisa será esta? E pronto. As rapidinhas de hoje estão dadas. Já sabem, podem voltar atrás, pôr na pausa, fazer o que quiserem com isto. O importante é que se divirtam e que se desafiem a vossa cultura geral. Querem saber as respostas? Elas vêm já a seguir. Vamos então às respostas às rapidinhas de hoje sobre África. Então, o país que se situa entre a Argélia e a Líbia, ali no norte, é a Tunísia. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman protagonizaram o filme Casablanca. A banda que teve em 83 um êxito chamado África foi os Toto. As guerras dos Boers uh, ocorreram onde hoje é a África do Sul. O ator que hoje faz anos chama-se Adam Driver. O arcebispo Desmond Tutu foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 1984.
Quem escreveu A Morte no Nilo foi a escritora de policiais Agatha Christie. O Afrikaans é uma variedade do neerlandês ou da língua holandesa. A ilha onde Nelson Mandela esteve preso chama-se Robben Island. E finalmente, toda esta mistela vai dar origem ao cuscuz. E pronto, as rapidinhas de hoje estão entregues. Falámos um bocadinho sobre a África. A África é muito grande. Voltaremos com certeza à África em próximas ocasiões. Já sabem, amanhã é sexta-feira. Vamos ter o resumo da semana. Portanto, revejam as notícias da semana, porque é sobre isso que vamos falar amanhã. Até lá, fiquem bem. Fiquem com saúde. Tenham cuidado com o bicho que ele anda aí. Epá, realmente as coisas estão um bocado descontroladas e metem um bocado de medo, mas vamos ter fé que vamos ficar bem. Força nisso. Muita saúde e estamos juntos.